Seguimos então com a nossa mesa redonda, que agora é sobre comércio e serviços, retomada pós-pandemia e desafios no ambiente de negócios. Quem vai falar com a gente é o Carlos Eduardo Júnior e a Fernanda Della Rosa. O Carlos é economista, assessor no Banco do Brasil, assessor econômico na Confederação Nacional de Serviços. Ele é conselheiro no COFECOM e no CORECOM aqui de São Paulo. Ele é perito econômico, vice-presidente do Sindecom, é professor da Fundação Instituto de Ensino de Osasco, da Universidade Ibero-Americana, do Grupo Anhanguera, da Universidade de Mogi das Cruzes e da Universidade São Marcos. O Carlos é pós-graduado em análise econômica, em gestão empresarial e em liderança inovadora. A Fernanda é economista pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduada em administração de empresas, conselheira do Corecon de São Paulo, é sócia da Della Rosa Consultores Associados. Ela já trabalhou na FEComércio por 25 anos, onde assumiu os cargos de economista, gerente da assessoria econômica e diretora do departamento de economia. Fernanda já atuou também na área de planejamento estratégico do Grupo Ultra por 11 anos, é escritora, palestrante, instrutora, educadora financeira e perito econômico-financeira. Ela é autora de livros sobre participação dos lucros e resultados. A mediação dessa mesa será do nosso conselheiro do Corecon São Paulo, Odilon Guedes. Mais uma vez, a gente pede desculpas e muito obrigada. Aproveitem a apresentação. Bom, boa tarde novamente. Já vamos ser muito objetivos. Trouxemos dois especialistas nessa área de serviço e comércio para discutir a questão da retomada nesse setor. Então, eu queria dar a palavra para o Carlos, para ele fazer a exposição dele por 15 minutos. Pois não, Carlos, pode ficar à vontade. Tá. Obrigado, Odilon. Obrigado a todos. Agradeço aí ao Conselho Regional de Economia pelo convite. E vamos começar aqui nossa apresentação, né? Enfim, eu vou falar sobre o setor de serviços. Meu nome é Carlos Eduardo Oliveira Júnior, já foi apresentado aí, e falar um pouco da nossa economia, né? Que a gente começa com essa tela aqui, uma tela meio emblemática, que nós estamos saindo do volume morto, né? Ou seja, nós estivemos na ladeira lá embaixo, tirando aquela água, e agora nós estamos saindo do volume morto. Aqui é o Boletim Fox, foi publicado na segunda-feira, com a expectativa da inflação, ou seja, tanto nesse ano quanto em 2023, nós vamos estar acima da meta. O PIB vamos ter um crescimento em média de 2,20, no próximo ano 0,50, o câmbio vai permanecer elevado, 0,50, e a Selic vai baixar um pouco. Essa pesquisa que está apresentando aí na tela, que é a pesquisa mensal de serviços, ou seja, nós tivemos uma melhora significativa nesse começo do ano. O setor de serviços foi o mais prejudicado durante a pandemia, visto que muito dos serviços são de forma presencial. E, só para vocês terem uma ideia, o acumulado do ano, ou seja, de janeiro a junho, é 8,2%, e acumulado em 12 meses, 10,5%. Nós tivemos uma melhoria do nosso setor de serviços, ou seja, ele, de forma gradativa, ele vem melhorando a sua apresentação, a sua presença, e você vê aqui embaixo, na tabela de baixo, que eu posso colocar no mês de junho, desculpa, os serviços prestados à família, os serviços administrativos e outros serviços, com uma crescente, que isso daí vem trazendo para a nossa economia, e o setor de serviços vem, conforme a pandemia foi se dissipando, ela vem melhorando de forma gradativa, né? Falar que o setor de serviços representa cerca de 70% do PIB, né? E isso daí impactou muito durante o nosso processo durante esse ano. E essa melhoria, sem dúvida alguma, é algo detectável, né? Se você for ver, a geração de emprego, ele vem melhorando. Tem alguns cenários, né, ou seja, nós estamos no ano eleitoral, tem a possibilidade de uma eventual reforma tributária, mas isso, óbvio, não nesse atual governo, no próximo governo, quem for ganhar a eleição.
tem o processo de desoneração da folha também, que é algo que está sendo debatido bastante. Também tem a falta de confiança dos empresários, que ela vem retomando, e dos consumidores, né? Conforme você vai tendo uma perspectiva de melhoria de venda e de consumo, você vai verificando uma melhoria também na economia de modo geral. E você vai tendo investimentos, e as pessoas vão tendo confiança para adquirir produtos e serviços, alguns até de longo prazo, de um custo maior, né? Você pode ter eventuais riscos, né, que é frustração com relação a eventuais reformas que foram prometidas e não ocorreram. O problema fiscal vai ser um grande embate, né, no próximo ano. Você está vendo a questão da disputa do teto de gastos, que já há muito tempo já viu e já presenciou que não está dando certo. Há um ano é por causa da pandemia, outro ano é por causa dos investimentos que você está tendo. Ou seja, temos que criar uma alternativa com responsabilidade fiscal, mas não se limitar à questão do teto de gastos. Agora, o PIB, né, que foi publicado na semana passada, o PIB do segundo trimestre, na qual, com relação ao trimestre anterior, o setor de serviços teve um acréscimo de 4,5 pontos percentuais, né, um destaque do setor de transporte e também outras atividades de serviços. Vocês verificam que, conforme essas atividades que têm e desenvolvem bastante mão de obra, bastante emprego, tivemos uma grande retomada nesse período, né? E o setor de serviços, com certeza, é um destaque no avanço do PIB, né? Ou seja, o PIB teve um avanço de 3,2%, mas o setor de serviços, 4,5%. Ou seja, estamos acima do PIB, compensando outros investimentos que foram menor, como, por exemplo, o setor agropecuário, que teve uma série de problemas com relação, principalmente, à seca que ocorreram nos setores de plantio, e também com a elevação do custo de produção. Passando aqui para outra tela, a participação do PIB, falando especificamente do estado, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, tivemos aqui uma participação de 32,5% do PIB no estado. Aí você vê aqui gradativamente Osasco, Campinas, uma participação menor, mas o setor de serviços no estado de São Paulo representou 78% do PIB no estado de São Paulo. Isso daí dá para vocês terem uma ideia, porque São Paulo antigamente era uma cidade, digamos assim, produtora industrial, e ele vem mudando de forma gradativa esses anos todos e vai se tornando cada vez mais a cidade dos serviços. E isso daí, para o processo de retomada, ele é essencial. Aqui colocamos aqui o destaque agropecuário em Minas Gerais e cana-de-açúcar em São Paulo, mas o PIB de serviços, sem dúvida alguma, foi extremamente relevante. São Paulo tem uma participação nacional do PIB de 32%, quase, e onde você vê que a importância de São Paulo como a locomotiva do Estado ela é essencial. Na região sudeste, se vocês terem uma ideia, o PIB chega próximo o setor de serviços chega próximo do PIB nacional, ou seja, acima até 75%, mas se você for ver, o setor de serviços ele é de 70% no PIB nacional, mas a região sudeste tem essa participação maior. Temos aqui o mercado de trabalho, na qual São Paulo teve uma grande participação. Isso aqui é com relação ao último mês, o CAGED foi lançado no mês passado, né, com relação a julho, já que agosto ainda não saiu, de 218 mil empregos gerados líquidos, São Paulo ficou com 67 mil empregos, né? Ou seja, tivemos uma participação bem importante na relação do emprego. Aqui, o crescimento. São Paulo também vem
tendo um crescimento grande nos indicadores, onde serviços prestados à família, setor de transportes, retomando um pouco no setor turístico, né? Você vê aqui que os percentuais ele vem crescendo, acima até do que está ocorrendo no Brasil, ou seja, São Paulo vem com força total, retomando e ajudando no progresso do país. Aqui, de modo geral, o CAGED, que foi publicado no último mês, onde 218 mil, chega a 37% do que foi do setor de serviços, né? 23% na indústria, 15% na construção civil, 18% no comércio e 7% na agricultura. Aqui o mercado formal, onde isso aqui também é com relação a julho, onde 56% dos empregos no estado de São Paulo foram o setor de serviços. Por isso que é importante a gente destacar e falar que o setor de serviços ele é essencial para o progresso e desenvolvimento do estado de São Paulo. Sem o setor de serviços, a gente tem uma queda muito elevada. O São Paulo, que já foi uma potência industrial, perdeu muitas indústrias, né? Seja com o processo de migração para outros estados e principalmente com saída de indústrias do país, que estava centralizado em São Paulo, por isso que nós perdemos bastante. Aqui eu gostaria de colocar a questão do rendimento. Vocês têm aqui uma média de rendimento de São Paulo, que está próximo dos empregos gerados, de R$ 3.300. Ou seja, ele está a média acima do Brasil. E a taxa de desemprego está próximo do nacional, que era no segundo semestre, né, de 2022, que era de 11,1, São Paulo está com 9,2 empregos, né, das admissões. E isso daí a gente coloca o quê? Os empregos que estão sendo gerados, porém, estão sendo gerados com salário menor. Isso daí deve-se o quê? A excesso de mão de obra, né, que está tendo no mercado, e a oferta dos empregos são para salários menores e também para cargos inferiores. Os cargos com níveis maiores, mais sofisticados, ainda não estão sendo agraciados neste momento. Carlinhos, só para te orientar, faltam 5 minutos, tá? Você tem mais 5 minutos. Tá bom, obrigado. E aqui você tem o IDH de São Paulo próximo de 0,8%, diferente aqui e o Brasil está 0,8%. Enfim, mesmo com a miséria, ainda nós estamos distante, né, da questão. A questão da pandemia trouxe uma questão que, a olhos nus, a gente identifica aqui em São Paulo, que pode ser a questão da miséria, do desemprego, moradores de rua, pessoas com dificuldades, isso acaba impactando no IDH, que, infelizmente, São Paulo acompanha o Brasil com essa questão dessa nível. Isso é um grande desafio que os próximos governantes têm a solucionar e trazer essas pessoas que estão fora do consumo, fora da sociedade, praticamente, né? Ou seja, forma de pedinte, sem moradia, sem estrutura nenhuma, famílias totalmente abandonadas, tem que trazer de novo para a sociedade, né? Onde você aqui tem a taxa de pobreza, São Paulo, apesar de ser 13,4, como eu comentei aqui, mas ainda a gente percebeu que há uma crescente nessa questão da pobreza, né? Agora, o futuro de serviços, né? O futuro de serviços hoje está em várias localidades. Eu coloquei uma tela aqui cheia, onde você tem iFood, Rappi, onde você pede o alimento, e a pessoa que antigamente, você pedia uma pizza, aí esse motoboy trabalhava para essa pizzaria. Hoje não, esse motoboy trabalha para várias outras empresas. Mas aí nós temos um problema, né? Ele dá regulamentação, ou seja, ele está fora, ele não é registrado. Ou seja, como que você vai trazer isso para ele? Você tem que trazer uma forma de trazer com que ele contribua de forma para a contribuição social, né?
para ele ter benefícios futuros também, porque não adianta nada ele trabalhar igual um louco, faturar, daqui a pouco ele fica doente e não tem condições de ter um atendimento, já que ele não tem essa questão. Formas de comunicação, você tem o Google, formas de relacionamento, você tem Instagram, Twitter, TikTok, né, que é as dancinhas. Hoje nós temos hoje o professor, o Aldiron, que é professor aí, ele tem que fazer a dancinha virtual lá também. Formas novas de pagamento, você tem o PicPay, hoje, você tem, paga com QR Code, você fala, como QR Code? Não, eu tenho que ter no meu aplicativo, no meu celular, um QR Code que eu vou pagar ele. Você tem os bancos, as fintechs, que eu coloquei aqui, o Nubank, você tem relacionamento, né? Você tem o Tinder, né? Até a namorada, o relacionamento, hoje você encontra pela internet também. Formas de compras, a Amazon, que domina a nível mundial, a Magazine Luiza também, hoje é um gigante. A forma de você assistir, né? Antigamente você assistia o nosso jogo, a nossa televisão, de uma forma tradicional nos canais. Depois tinha os canais pagos, hoje você tem os streams, né? Netflix, Disney, Globoplay, Prime, enfim. Hoje você não precisa nem de carro aqui em São Paulo, você anda de Uber, anda de 99, porém esses trabalhadores ainda hoje não estão regulamentados, você tem que encontrar uma medida de regulamentar eles, de trazer eles para contribuir para a nossa sociedade, para eles não ficarem ao lado, ao largo, né, fragilizados como eles estão hoje. Você tem novas formas de ouvir música, de assistir vídeo, via YouTube, via Spotify, via Deezer. Você tem novas formas de comunicação, você tem o WhatsApp, você tem o Zoom, que é a plataforma que nós estamos utilizando aqui para esse evento hoje. São essas formas que a gente vai se comunicando, são novas formas de serviços, porém você tem que trazer essas pessoas para trabalhar nesses meios e garantir a eles um mínimo de condição para que eles futuramente sejam assim, como você vai aposentar pelo INSS, como você vai trabalhar, como tudo isso daí. Enfim, você tem que fazer com que essas pessoas se movimentem e se regularizem e tenham o mínimo de condição na sociedade. Bom, esse é o futuro do serviço. Muito obrigado. Depois eu aguardo das eventuais explicações aí, dúvidas dos Então, antes de passar para a Fernanda, primeiro, parabéns, excelente apresentação, com muitos dados aí que vão ficar à disposição, tá? Aqui nas mais variadas áreas aí que esse setor atinge. Muito bom. Então, obrigado, queria para a Fernanda fazer a exposição dela. Ativei. Olá, boa tarde a todos. Meu PowerPoint fechou, então vou abrir aqui novamente. E abrir a apresentação. Bom, peço desculpas que fechou aqui a minha apresentação e eu acabei conseguindo agora abrir novamente. Sim. Pronto. Agora compartilhar, né? Só voltando para o Zoom. Desculpem, eu não estou encontrando aqui estranho.
Já deu branco. Eu enviei a apresentação, talvez seja melhor vocês colocarem, porque eu não estou... Tá na tela do Zoom, muito bom. Eu mesma posso mexer aqui, né? Aqui. Já passou? Ok. Bom, primeiro é um prazer enorme fazer parte desse importante evento, de a gente falar no Congresso Paulista de Economia, tantos aspectos, está sendo um evento tão rico, tantas informações importantes. E eu vou falar aqui hoje, rapidamente, sobre a questão do comércio pós-pandemia. Então, eu fiz um breve roteiro, porque o tempo é bastante curto, mas eu vou falar um pouquinho de alguns dados de comércio, o comportamento desse consumidor pós-pandemia e como que isso afetou a formatação, alterações de novos modelos, né? E também novas competências. Posso passar aqui? Tá. Ok, pode soltar. Então, o que acontece, né? Lá atrás a gente estava pensando, poxa, como que o comércio vai se adaptar a tudo isso que está ocorrendo? Foi muito chocante para o comércio, porque o comércio, assim como os serviços, é a primeira ponto nevrálgico, né? Que sentiu tudo isso e o consumidor recuou no consumo, a gente assistiu a todas essas dificuldades e essas incríveis mudanças que ocorreram no comércio, com reflexos também na indústria, né? E aí a pergunta vem, o mercado, os empresários, o comércio em si, ele está preparado para essas mudanças? É engraçado, porque, às vezes, outro dia eu vi uma expressão interessante, né? As lições da pandemia. Todos nós tivemos lições, todos nós, coisas que nós entendemos de uma forma diferente, e agora também o comércio vem para entender esse momento diferente. Então, como lidar com essa realidade? Por favor. Então, primeiramente, vou falar alguns dados de comércio, que esses dados aqui são do IBGE, né? Mostrando aqui junho contra maio. Então, teve aqui em junho de 2022, o volume de vendas do comércio caiu 1,4%. Foi uma queda um pouco maior do que o mês anterior, que foi de 0,4%. No acumulado ano, o acumulado ano chegou a 1,4% positivo aqui, né? E nos últimos 12 meses, uma queda de 0,9%. Então, o que a gente pode observar, né, é que o comércio está recuperando, vinha recuperando, né? Nesse mês foi um pouco mais pesada, recuou um pouco o crescimento, mas esse vai ser um processo. Aí, voltando às lições, né? Que a gente vai comentar um pouco mais adiante. Pode passar. E aí, aqui, ainda sobre os dados do comércio, a gente tem aqui 8 atividades que recuaram. Então, nós temos aqui tecido, vestuário de calçados, que se fala muito. Na pandemia, as pessoas não compravam, né, tanta roupa, então a coisa veio caindo. Livros, jornais, revistas, foi tudo mais para o digital. Equipamentos, material de escritório, informática, comunicação, outros artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis, lubrificantes, enfim, móveis. E agora, eu queria parar um pouquinho aqui, porque existem tantos dados disponíveis, mas eu vou citar uma coisa que eu acho muito importante. Por quê? Como o comércio está sempre a reboque do comportamento do consumidor, ou seja, se o consumidor freia este consumo, impacta toda a... O som... Voltou? Tá. Desculpa. Então, voltando, quando o comércio, o consumidor freia, ele acaba impactando toda essa cadeia. Então, eu sempre considero, né, muito importante na análise a gente verificar como é que esse consumidor está vendo tudo isso. Tá bem, o comércio sempre teve que olhar para o consumidor, entender o que ele quer, o que ele acha importante, mas agora mais ainda, porque é preciso ver também a condição financeira, né? Então, a gente tem dados aqui de uma pesquisa chamada PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que é uma pesquisa realizada pela FEComércio. E a gente observa aqui
que o endividamento, a última pesquisa mostrou, né, que foi aqui em agosto, comparando com o ano anterior, o endividamento está de 76,6%. Está muito alto. É recorde. O maior foi em junho de 2014, com 72%. E no ano passado, era 67%. Então, existe pouco espaço ainda para o endividamento. E por que está acontecendo isso? Em função da inflação que está corroendo o poder de compra. Também o desemprego veio melhorando, mas é gradativo. Então, existe todo um tempo em que, mesmo que a pessoa volte a trabalhar, ela está ainda pagando dívidas, ela ainda está se recuperando de algumas dívidas, mas também precisa fazer novas dívidas. Então, esse endividamento, ele está bastante alto, tende a continuar dessa forma. E quando a gente olha o mesmo endividamento nas classes salariais, nas classes de famílias com até 10 salários mínimos, chega a 78%, era 70% no ano passado. E acima de 10 salários mínimos, 28,7% e era 11%, uma discrepância bem elevada, né? E aí tem também dados da inadimplência desse consumidor. Estamos com 24% de inadimplência e era 18%, principalmente identificada em cartões de crédito, 83%, carnês com 16% e crédito pessoal, 12%. Então, tudo isso a gente vê que está bastante pesado para o consumidor, essa questão do endividamento pode passar, justamente pela questão da perda da renda, né? E reforçando o que o Carlinhos já disse, é muito importante, né? O comércio e serviços são importantes geradores de renda, de emprego e renda, e é isso que movimenta toda a cadeia, né? Então, nós vínhamos com um percentual aí de crescimento da taxa de desemprego bastante elevado, assustador mesmo, e agora está apresentando queda, apresentou queda em 22 estados, né, unidades da federação, no segundo trimestre, em relação ao trimestre do ano anterior, e o índice nacional de 11,1 está 9,3 no período. É positivo, mas, como você sabe, tudo é um processo. A economia é cíclica, ela vai, ela vem, ela volta. Agora está num processo inverso, né? Um processo de retomar e, assim, a geração de emprego se propaga mais. Por favor. Então, falando um pouco mais ainda dessa questão do comportamento, pode soltar, por favor. Tem tantas dúvidas, né? Assim, que hábitos do consumidor vão permanecer? E aí a gente tem que falar do e-commerce. O e-commerce, ele foi uma revelação bombástica nesse período. Anteriormente, somente algumas lojas tinham o e-commerce. Hoje a gente vê que a pastelaria da esquina, qualquer tipo de comércio pequeno, está indo já para o e-commerce. Então, isso é uma revolução incrível. E também é muito importante entender que o próprio consumidor, ele acabou se acostumando de pedir no online. Então, quem de nós, né, quando tem que pedir alguma coisa, vai pegar o carro e vai até ali comprar? Não, você chama, já vem, tal, e acabou. Então, assim, existe uma complexidade enorme para a gestão dessas empresas de varejo, porque quando existe a loja, o preço da loja, a gente sabe que é diferente do preço do online, por toda a questão de estrutura e tudo mais, mas a loja física está lá, né? Ela está lá à disposição. Muitas vezes aquilo é um ônus, então tudo isso precisa ser repensado. Não o fim da loja física, porque sempre vai existir produtos que são como, por exemplo, alguns você tem que comprar e você vai na internet e compra, outros é prazeroso sair para comprar. Então, como se fosse um passeio. Então, você vai fazer o cabelo e, de repente, passa em algum lugar e compra alguma coisa. Por exemplo. Ou vai tá de passagem em algum lugar e acaba consumindo algo que não estava previsto. Então, tem todas essas características. Então, outra questão importante. Existe uma demanda reprimida? Sim, existe. Daquele período que vinha da pandemia. Mas o que não está deixando ainda deslanchar totalmente é a questão da renda. A questão da renda que ainda está contida, e a gente sabe que isso vai deslanchar. A tendência é deslanchar, porque os indicadores de inflação tendem a
se reduzir. Isso dá um certo fôlego. Claro que demora um tempo, né? Porque não é imediato. Reduzir a inflação, repassa para preço. A gente sabe que não é assim. Então, nesse sentido, até vou frisar bem no final a importância de você ter uma boa gestão empresarial. Entender o que está acontecendo no seu comércio. Essa é uma coisa que vai impactar a sua tendência dentro do seu estabelecimento. Então, tem várias... eu vou ter que acelerar aqui um pouquinho. Só para a tua orientação, Fernanda, mais 5 minutos, tá? Ok. Então, assim, né? O mundo mudou, o mundo empresarial mudou, e é preciso entender como lidar com isso. A tecnologia não dá para ficar sem ela, tá? Eu vou pedir para passar essa slide, porque ela depois fica disponível. Pois não. Pode passar, por favor. Então, falando então dos modelos de negócios, hoje não é só o grande que vai para a internet, né? Que vai para o mercado, ele precisa ir. Então, a partir daí surgem novos modelos de negócios, surgem lojas que são lojas somente para delivery. Então, muitas coisas que estão sendo desafiadoras para essa gestão. Outra coisa, como treinar esse vendedor do comércio. Não é mais simplesmente falar do produto, das vantagens e tudo mais. É preciso, quem tem um comércio precisa entender o que está no seu entorno. E aí é importantíssimo isso que eu coloco aqui, a inteligência de dados, inteligência de mercado. Isso é fundamental. Conhecer o seu entorno, o que é o hábito de consumo para aquele produto, região, potencial de consumo. Então, são coisas que eu deixaria fechando aqui, né? Que isso é um importante campo de trabalho para os economistas, que é trabalhar os dados de mercado para que as empresas possam ampliar, né, os seus negócios de uma maneira orientada. Pode passar. Então, dizendo assim, muitas coisas vão vir, é o final, muitas coisas vão vir, mas é importante só ressaltar que eu falei para vocês, como se vende, né? Como se compra, que questões eu tenho que dar atenção. E eu deixaria esses 2 pilares para reflexão. Uma boa gestão empresarial, financeira, operacional, tudo gera custo e gera receita. E questões de inteligência de mercado, para você poder adentrar no mundo da internet de forma assertiva. Iria muito mais coisas para dizer, mas eu fico por aqui e agradeço pela atenção. Não terminou o meu tempo? Posso falar mais um? Ok. Claro que é muito bom a tua apresentação, com muitos dados também, como o Carlos, que ajuda muito a gente a entender, inclusive, esses setores de serviço e comércio, o peso que tem o PIB na geração de emprego, de renda, e os 2 setores acabam sendo impactados pela questão da renda, para a retomada, etc. E a questão das novas formas de relação social e de você desenvolver o serviço de comércio. Muito bom. Então, agora, se tiver alguma questão aí, alguma pergunta para os nossos debatedores, podemos abrir aí esse espaço. Bom, acho que... Eu teria uma para o Carlinhos, posso fazer? Por favor. Carlinhos, como é que você vê esse retorno para o setor de serviços no tocante ao preparo da mão de obra, né? Das pessoas que lidam com isso, né? E até que ponto a internet contribui para que essas pessoas possam estar no presencial? Por exemplo, tem serviços que são no presencial, né? É um pouco diferente de comércio que você pede em casa e vem, né? Na realidade, como atrair para a loja, né? Como atrair para o presencial. Aí, na realidade, eu até coloquei na... Boa pergunta, Fernando, obrigado. Até coloquei na minha questão ali, você tem os outros... Você tem os sites ali, na qual você pode estar
fazendo a sua propaganda. Né? Você tem o Instagram, você tem o TikTok, Facebook, enfim, você tem vários outros mecanismos que você tem que tornar a sua marca mais conhecida, mais palpável, né? E é importante, assim, você tem os seus clientes, você já atende, e você pode também solicitar, fazer uma propaganda através desses sites e divulgar através desses clientes, que são também influenciadores, que vão propagandear a sua marca, o seu serviço, que você exerce de forma presencial, né? Falar, eu tenho um cabeleireiro que tem que ser presencial. Mas, enfim, mas você tem as pessoas que falam, olha, você vai cortar o cabelo aqui, dá para você, posso tirar uma foto aqui do seu cabelo? Pô, ficou legal. Eu posso colocar na minha marca, te marcar? Uma marca, nossa, onde você cortou esse cabelo? Ah, foi nessa aqui, ó, vai lá, que eu recomendo. Enfim, é uma forma na qual você pode colocar. Essa aqui é uma questão. E até para complementar, uma outra coisa importante para o comércio de serviços olhar, né? Olhar, assim, observar, é o comércio via WhatsApp, que está sendo intensificado agora. Sim. Que é uma coisa barata e rápido. Tem uma questão, Fernanda, que eu vi na última semana passada, eu estava no encontro com alguns economistas, né? Estava até o ministro Paulo Guedes. E aí foi debatido também, colocado uma questão dos chamados sacoleiros virtuais, né? Que é chamada 25 de março virtual. Eu achei interessante, porque você tem as grandes lojas que eu coloquei, a Amazon, Magazine Luiza, porém você tem os pequenos que compram produtos da China, de outros países, e que trazem para o país e que vendem para você. Enfim, e aí até uma grande dificuldade de você fazer uma métrica, né, com relação a isso. Como que é isso aí? Como que funciona? Ou seja, o cara faz o anúncio, igual eu falei, faz o anúncio no Facebook, no Instagram, ou no Mercado Livre, e aí eu falo, eu vendo essa bolsa, a bolsa de um personagem, só que é importada da China. Você vai fechar e o cara tem que fechar um pacote que vem da China. Eu queria saber o que você fala sobre esse novo meio. Pessoal, pediria aí o fato do tempo aí, o atraso que houve, e vão ter outras palestras, para vocês irem para as considerações finais. Por favor. As minhas considerações, eu vou complementar o que o Carlinhos falou, que é, por exemplo, uma notícia como essa, né, da Amazon abrir lojas físicas, é o caminho inverso, muito a se pensar sobre isso. Por quê? Porque ela conhece os hábitos do consumidor no mundo virtual. Ela pode abrir um negócio onde ela sabe que aquele produto tem demanda. Isso é fantástico, né? É fantástico. É uma bola de cristal que a Amazon tem e agora ela vai para o presencial. Olha só que incrível. Muito obrigada. Bom, Carlos, também eu acho interessante que, voltando, o país tem que focalizar e privilegiar também o setor de serviços e comércio, são o que gera mais emprego, mais renda nesse primeiro momento. De forma que você tem que capacitar as pessoas, dar condições para que as pessoas abram essas empresas e trabalhem, de forma que você vai gerar mais emprego, mais renda, mais consumo, setor de serviços, setor de indústria, você vai fomentar vários setores. A necessidade de você planejar isso, eu digo isso até nível governamental, direcionar de forma que você vai atrair empresas e pessoas para trabalharem nesse segmento. E agradeço o Corecon e o Sidecom pelo convite de estar participando aqui do Congresso Paulista de Economia. Eu participei do anterior, mas eu fico muito feliz aí. E agradeço também a Fernanda pela participação e o Odilon pela mediação. Muito obrigado. Bom, eu que queria agradecer em nome do Conselho Regional e do Congresso a participação do Carlos e da Fernanda, que foi muito boa. Muitos dados que vocês apresentaram são muito importantes para a análise do que está acontecendo no nosso estado. Parabéns a vocês aí e provavelmente eu vou até sugerir que a gente faça essa palestra com mais tempo aí nas atividades do Conselho. Muito obrigado, um abraço para vocês. Obrigada, agradeço a todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Muito bom, eu queria agradecer ao Carlos, a Fernanda e ao Odilon, agradecer principalmente a paciência, a compreensão de vocês em relação aos imprevistos aí que acontecem na internet, tá bom?